acabou se adaptando a esse novo formato e às vezes a gente se atrapalha um pouco, tá? Então, meu nome é Ítalo, eu sou pneumologista pela Unifesp e sou médico aqui da Policlínica Centro, né? E um médico matriciador aí da pneumologia, tá? Hoje a gente está aqui para falar, então, sobre o tratamento não farmacológico e a oxigenoterapia domiciliar. Esses são meus potenciais conflitos de interesse, né? Então, como eu falei inicialmente, esse evento, né, essa atualização, ela tem por meio apoio aí da Berger High, e essas são algumas participações em conferências, em congressos, em web meetings aí pelas indústrias. Para a gente organizar nosso tempo de hoje, a gente vai seguir um roteirinho de discussão, a gente vai falar sobre uma breve introdução aí da doença pulmonar obstrutiva crônica, as medidas não farmacológicas, falando um pouquinho de oxigenoterapia domiciliar e uma breve conclusão. Então, quando a gente fala de DPOC, o que é importante, né? Por que essa doença ela tem o seu alto impacto, né? Sua grande prevalência, porque é uma doença prevalente, né? 17% aí da população brasileira, ela tem o diagnóstico aí da DPOC, né? Ela é responsável aí por cerca de 40 mil mortes ano por conta da doença obstrutiva, e isso traz um impacto de mais de 103 milhões de reais no orçamento público do SUS, tendo em vista aí as internações, óbitos e a dispensação no tratamento aí da doença, tá? Só aqui na cidade de São Paulo, né, a gente inclui aí a Grande São Paulo, propriamente dito. Então, é a terceira maior causa de internação hospitalar por conta de doença pulmonar obstrutiva crônica. Ela é uma doença que tem o seu subdiagnóstico. Então, a gente vê que entre a população diagnosticada e a subdiagnosticada existe uma grande diferença. Então, a gente falou isso, né, na nossa primeira abordagem, na nossa primeira aula, que mais de 70% aí dos pacientes estão por aí tendo DPOC sem saber que tem a doença, né? Então, essa é a nossa situação atual, né? O paciente ele tem o seu subdiagnóstico e isso implica uma evolução da doença. Então, o paciente, quando ele chega para o tratamento ou para o diagnóstico, ele já está numa forma muito mais grave aí da doença. Não. E a gente também tem o subtratamento, né? Que é aí o tratamento não adequado aí a cada perfil, levando em consideração os sinais clínicos, né? Como sintomas, como as exacerbações, né? E isso traz um maior impacto de maior mortalidade, sendo um custo também para o Sistema Único de Saúde. A DPOC ela faz parte das doenças crônicas não transmissíveis, então ela está debaixo aí desse guarda-chuvinha aí, né, que a gente vê, tá? Como estratégias aí, né, do enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis pelo Ministério da Saúde. E por conta disso, ela se engloba, então, dentro da doença que pode ser tratada na atenção básica. E esse é um dos intuitos da gente estar aqui hoje, né? A gente aprimorar o nosso conhecimento sobre a doença, sobre o tratamento, sobre o diagnóstico, né? E o que a gente pode fazer aí na atenção básica para o tratamento dessa doença crônica. Sabemos que a DPOC, então, é uma doença comum, prevenível e tratável, né? Que o principal fator ou causador da doença é a exposição aí aos gases ou a partículas nocivas. Não, né? Que vai trazer alterações. Tá não. Pode chamar a mulher, depois eu vejo. Não tá com o microfone aberto. Pessoal, fechem os áudios, por favor. Por favor. Mudo, né? O áudio. Como sintomas
persistentes a gente vê, né? Então, sintomas persistentes, principalmente a dispneia, como alteração ao exame complementar e a limitação ao fluxo aéreo, na espirometria. E a gente viu lá na primeira aula que essas alterações elas são decorrentes lá da alteração na pequena via aérea. O exame simples e reprodutível é a espirometria, né? Então, a espirometria ela acaba tendo seu papel fundamental, né, no diagnóstico. Sem ela, a gente não consegue fechar o diagnóstico do DPOC. A gente fica como um diagnóstico, muitas vezes, provável ou presumido, baseado aí na história clínica, né, que é a exposição ao cigarro, principalmente, né, o tabagismo, e a presença de enfisema aí na tomografia de tórax, né? Só fazendo um adendo, a Meringer ela tem um programa que chama que traz aí, né, uma possibilidade de uma avaliação funcional tomográfica, onde a gente consegue quantificar áreas de enfisema na tomografia, né? Então, é uma tomografia funcional que nos auxilia no diagnóstico aí da DPOC, naqueles casos difíceis de acesso à espirometria, ou que a espirometria não seja reprodutível, tá? Lembrando, então, que os nossos pacientes portadores de DPOC, eles vão ser avaliados quanto a sintomas e exacerbações, e a gente entra na nossa famosa sopa de letrinha, né? O nosso ABCD, que a Gold propõe aí para melhor definição, clareza, auxílio, né, no manejo clínico aí do paciente, principalmente aí para vocês da atenção básica, né? Como se a gente tivesse aí essa cartilha mesmo de orientação, de que remédio que eu começo, para que remédio eu posso mudar caso o paciente não tenha resposta, né? Então, o ABCD leva em consideração essas duas ferramentas, né, que são as exacerbações e aí os sintomas avaliados pela escala de dispneia, que é a MRC, ou MRC modificado, e a pontuação aí que a gente avalia, que é o CAT Score, né, o questionário de qualidade de vida do paciente aí, portador de DPOC. E qual que é o objetivo principal, né, quando a gente fala de tratamento de doença obstrutiva crônica? Né? A gente controlar os sintomas, mas é mais do que isso, né? É mais do que só o controle dos sintomas. É a gente trazer aí uma redução da mortalidade, então reduzir o risco de morte, proporcionar uma melhor qualidade de vida aí para o paciente, diminuir esse impacto que a doença traz nas internações, então com isso diminuir esse impacto orçamentário também, né, do SUS, por conta das idas às emergências, evitando crises, né? E desenvolvendo ou devolvendo aí o paciente a capacidade dele desenvolver atividades de vida diária, né? Que muitas vezes estão limitadas aí, sem sombra de dúvida, nos nossos pacientes. Então, a gente tem a nossa pirâmide de tratamento, onde a base dessa pirâmide são as medidas não farmacológicas, passando aí para o tratamento medicamentoso, que a gente abordou na primeira aula, e a pontinha da pirâmide são os pacientes que vão precisar aí de oxigenoterapia para manutenção, para um adicional aí no seu tratamento de doença obstrutiva, né? Então, lá na nossa metade, se assim a gente pode dizer, da nossa pirâmide, que está o tratamento medicamentoso, a gente falou na primeira aula sobre o PCDT, né, o protocolo de controle aí, né, de tratamento das doenças crônicas, e aí no sentido da DPOC, desse novo protocolo que introduziu aí as medicações lavalamas, né, aí a gente tem o anoro e o espioto como as duas medicações incorporadas no novo PCDT, e que aí a nossa sopa de letrinha, ela acaba nos auxiliando aí na escolha disso, né, em qual paciente eu devo realmente direcionar aí para o tratamento adequado, baseado aí ao PCDT. Tá? Quando falamos, então, de tratamento não medicamentoso, né, os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde, ele traz para a gente
a importância da educação e saúde, a cessação do tabagismo, as vacinas e a reabilitação pulmonar e atividade física. Quando, então, falamos de educação e saúde, o que se torna, o que a gente tem como educação e saúde, né? São medidas aí educativas ou socioeducativas que a gente pode realizar nos nossos consultórios, nas nossas salas de espera, né? Na nossa unidade de atenção básica, nas visitas que a gente faz aos domicílios, né? Até por meio de grupos terapêuticos e de convívio, levando aí a elaboração de planos de ação, né, de ensino sobre técnica e uso correto do dispositivo inalatório, né, o compartilhamento, né, das dificuldades ou das melhoras que a doença pode trazer no tratamento, né. Então, isso vale a pena ser uma ferramenta importante aí que é necessária no nosso tratamento não medicamentoso. A outra abordagem que deve ser fundamental e prioritária nos pacientes é a cessação do tabagismo, né? Então, é algo também inscrito no nosso protocolo de diretrizes, mas também é recomendado pela GOLD, tá? Então, a cessação do tabagismo, ela engloba todas as fases ou todas as letrinhas da nossa sopa de letrinha. Então, desde um DPOC leve a um DPOC muito grave, a gente deve incentivar a cessação do tabagismo, encaminhando eles para os programas direcionados aí para isso, né? Só para a gente ter uma ideia, né, no estudo prospectivo realizado no Reino Unido, lá de dados de 2015, se viu que a expectativa de vida ela era acrescida, né, em 9 anos ou a mais adicionais para aqueles pacientes que pararam de fumar até atingir os seus 40 anos, né? Aqueles que passaram dos 60 anos e ainda não cessaram o tabagismo, se a gente pegar uma média de vida do brasileiro, aí, homem, né, em torno de 72, 75 anos, a gente acrescentaria aí 3 anos a mais por conta aí do tabagismo, tá? Então, a gente tem aí um fator de risco bastante importante. Isso a gente falando só sobre DPOC, né? Fora o risco que a gente tem aí de câncer de pulmão, que a gente vai abordar numa outra aula, tá? Então, a importância que se tem na visão que a gente precisa ter sempre sobre a cessação do tabagismo nesses pacientes. Uma outra medida não farmacológica para o tratamento são as vacinas, né? Então, a gente viveu aí um período, né, só falando de Covid, ainda se fala muito, né, sobre isso, não saímos aí de uma pandemia, ainda vivemos a pandemia, claro que com um número de casos bem menores, mas vivendo ainda a pandemia, mas existe então uma recomendação em particular para os pacientes portadores de DPOC, que são aí os esquemas vacinais, né? Então, as vacinas anuais, que aí engloba a anti-influenza, né? A gripe, faz parte já do Programa Nacional de Imunizações, né? Então, todos os pacientes com diagnóstico de DPOC, eles devem receber esse imunizante anualmente, né? Então, toda a campanha lá, que começa em meados de abril, a gente deve incentivar os pacientes a tomar a vacina, né? Muitos deles acabam não aceitando por N motivos, mas a nossa obrigação é incentivar a vacinação. Então, a vacina que realmente entrou no calendário foi, então, a vacinação da Covid, né? Esquema, então, atual de 3 doses, mais doses de reforço, tá? Então, recomendado aí, então, para todos os pacientes. As vacinas antipneumocócicas, e aqui a gente tem 2 vacinas em particular, né? Que é a pneumo 13, que infelizmente a gente não tem ela disponível, né, para os pacientes com DPOC no SUS, tá? A gente tem sim o acesso a essa vacina, mas em alguns casos especiais, tá bom? Mas não englobam aí a DPOC. Algo que a gente tem disponível no SUS é a pneumo 23 valente, né, ou a polivalente, tá? Que aí a gente consegue encaminhar os pacientes para tomar.
Naqueles pacientes que conseguem receber a pneumocócica 13, a gente recomenda que o intervalo entre a 13 e a 23 seja de 2 a 3 meses, mas comumente se vê um intervalo de 6 meses entre elas, tá? Por que dessa recomendação antes de você vacinar com a pneumo 13, que é uma dose única, e aí a 23 a gente faz dose agora e daqui 5 anos segunda dose, né? Porque se iniciada aí antes dos 65 anos, tá? Justamente para a gente treinar o nosso sistema imunológico, tá? Que a gente tem uma boa resposta, uma ampla resposta, né? Uma melhor resposta, assim eu posso dizer, quando a gente combina as duas vacinas, a pneumo 13 com a pneumo 23. Tá? E uma recomendação atual da Gold é a vacina contra a coqueluche, né? A gente vai ter, então, a cepa aí acelular, né, do componente pertussis. Lembrando que essa vacina ela não tem disponível, né, no sistema único, ela só é em rede privada, tá? A gente tem um sistema único para aqueles pacientes que eventualmente tenham alguma alteração contra o componente pertussis lá na infância, salvo engano, tá? No adulto acaba sendo feito só a ADT, né, que é a cada 10 anos, que a gente faz esse reforço, mas não tem o componente pertussis. Na fase adulta, o componente pertussis é celular para não correr risco de alterações neurológicas ou convulsão, né, assim, que a gente acaba recomendando, tá? E dentro do protocolo aí não farmacológico, a gente tem a nossa reabilitação pulmonar. Então, a reabilitação pulmonar, ela começa quando a gente encoraja os nossos pacientes, então é importante a gente encorajá-los, tá? É importante a gente dizer a eles, né, que a reabilitação é um tratamento, porque é um tratamento que está na base de todo o tratamento, que é na base dessa pirâmide que a gente fala, tá? Para o paciente ser incluído ou iniciar o tratamento com a reabilitação, né, essa avaliação ela precisa ser personalizada e completa, onde o fisioterapeuta respiratório vai avaliar através de anamnese, exame físico, né, vai avaliar os exames e também vai abrir mão de testes de desempenho, tá? E a gente tem inúmeros testes, a gente vai exemplificar alguns aqui na sequência, tá? Que conseguem nos dizer aí quanto que funcionalmente o paciente se encontra, o paciente está, tá? Além da aplicação do questionário de qualidade de vida, que é o PET-Score ou o ACT, no caso de asma, para a gente avaliar um pouquinho melhor isso no paciente. Um dos testes que a gente pede, né, para avaliar, seja para o acompanhamento, né, de melhora de desempenho, ou na avaliação inicial dos pacientes, é o teste de caminhada de 6 minutos, então, num corredor de 30 metros, o paciente ele vai ter aí, né, a aferição da sua pressão arterial, inicial e final, vai ter medida sua oximetria de pulso, e a gente vai aplicar a escala de Borg, que é uma escala que vai de 0 a 10, onde 0 é o mínimo cansaço e 10 é o máximo de cansaço, aí, principalmente para as pernas, tá? E no final disso é anotado a metragem, né, o quanto que o paciente aí caminhou, tá? Isso tem uma fórmula de predição, né, levando em consideração o sexo, a altura, o peso, tá? E a gente vê se a distância caminhada é pertinente a esse valor predito para o paciente, tá? Então, mais uma vez, o teste de caminhada de 6 minutos, ele auxilia o médico no tratamento, mas também é um instrumento de avaliação de desempenho aí da reabilitação, né? Seja antes de iniciar a reabilitação e no final, aí, depois de cerca de 4 meses, que é o período que a gente geralmente faz de reabilitação, para a gente ver alguma resposta, tá? A gente aplica o teste novamente. Um outro tipo de teste é o teste do degrau de 6 minutos, né? Às vezes a gente faz isso no consultório, num teste do degrau modificado, a gente faz 3 minutos só,
onde o paciente ele vai subir e descer, né, um degrau aí de 15 a 30 centímetros. Ele pode apoiar isso na parede ou não, como esse jovem aí na figura, né? E os dados também são semelhantes aí ao teste da caminhada, né? A gente avalia principalmente frequência cardíaca e saturação de oxigênio, e uma diferença aí de 3 pontos entre o inicial e aí o final do teste mostra para a gente que houve uma queda da saturação aí do oxigênio, tá? Então, a gente usa muito esse teste para os pacientes portadores de doença pulmonar intersticial. Tem o teste também do senta e levanta. Então, por 1 minuto, o paciente vai levantar e sentar nessa posição que a gente vê na figura, tá? E a gente conta quantas subidas o paciente teve durante esse 1 minuto. Isso também é avaliado num valor predicto, a gente consegue, então, dizer quanto que o paciente teve de impacto, né? Ou de melhora ou de piora, né? E um teste que, infelizmente, esse a gente não faz aqui na policlínica, na reabilitação, mas ele é extremamente importante para a gente avaliar as atividades de vida diária do nosso paciente, portador de DPOC, e diferenciar muitas vezes, né? Se a queixa que ele apresenta é decorrente da doença obstrutiva ou por outro motivo, né? Que é o teste GLIT de AVD, tá? Então, esse teste é feito no corredor de 10 metros, onde para homens a gente coloca uma mochila de 5 quilos, para mulheres de 2,5 nas costas, e o paciente então, ele vai percorrer esse corredor. No meio desse caminho, ele tem esse degrau, tem uma metragem específica, onde ele vai subir e descer, e no final dessa parede, o paciente tem essa estante que ele vai mover, né, com alguns pesos em cima. Então, ele move para cima e move para baixo, e ele vai e volta, né, nesse protocolo, tá? Para a gente também avaliar, destacar o que a gente está solicitando, né, seja, então, o protocolo de oxigenoterapia do município de São Bernardo, seja na atenção privada, né, ou aí no âmbito privado, o fornecimento, né? Fornecimento ou sistema de fornecimento é o concentrador, cilindro sob pressão, né? Oxigênio líquido, tá? As formas que a gente tem aí de fornecimento de oxigênio. Qual o tempo que a gente vai indicar para esse paciente, né? Então, as horas que esse paciente deve usar o oxigênio e o fluxo que a gente está indicando, tá? Então, sempre na prescrição, essas 3 questões devem estar presentes. A indicação do oxigênio domiciliar, então, ela é feita sempre para aqueles pacientes que tenham uma gasometria arterial, né, com uma PO2 abaixo de 55 e ou saturação abaixo de 88%, ou aqueles pacientes que tenham uma pressão parcial de oxigênio na gasometria arterial em repouso, fora de exacerbação, entre 56 e 59 milímetros, e ou saturação abaixo ou igual a 89%, mas que tenham associados aí, né, um edema por insuficiência cardíaca, um corpo pulmonar evidenciado ao ecocardiograma, ou um valor de hematócrito superior a 56%, desculpe, né? Que aí seria os policitéricos aí. A indicação disso são para os pacientes usarem oxigênio no mínimo 15 horas ao dia, tá? Então, quando o paciente fala que está dormindo só com oxigênio, se esse paciente ele não tem, se a indicação para o tratamento não é só oxigenoterapia noturna, que alguns pacientes só vão precisar de oxigênio à noite, né? Em pacientes aí que têm aí preocupação associada à apneia do sono, tá? A indicação de oxigênio ela é acima, superior a 15 horas. Usar menos de 15 horas, o paciente não está sendo tratado, então não está fazendo a menor diferença o uso do oxigênio para esse paciente, tá? A gente sabe dos fatores limitantes, né, do tratamento, principalmente o quesito, né, de aderência às horas do dia, tá?
o paciente ele acredita que ele deva usar só nos momentos de desconforto. Alguns deles têm dificuldade, né, de casa com o oxigênio de transporte, né, por acesso, por medo, né, por vergonha, tá, por dificuldade, né, então isso acaba às vezes limitando muito a vida desses pacientes, tá? E por que a gente fala e a gente incentiva a oxigenoterapia? Porque a gente conseguiu ver que isso modifica a mortalidade, né? Então, nesse gráfico, nesse estudo, a gente consegue dizer e observar claramente que esses pacientes, né, estão nessa linha, nesse grifo em negrito, são os pacientes, né, que usam oxigênio de forma contínua, eles sobreviveram mais do que comparados com aqueles pacientes que usaram, por exemplo, oxigênio só à noite, né, nesse tracejado, nesse pontilhado, tá? Então, a gente vê claramente a diferença na indicação de benefício que os pacientes têm no uso prolongado do oxigênio, tá? Quando a gente fala de fonte de oxigênio, a gente está falando de concentrador, que fica em casa, né, esse azulzinho que a gente vê à direita, superior à direita, os concentradores portáteis, né? Isso é uma aquisição que o paciente pode ter, mas o valor aí acaba sendo bastante caro. A gente tem as fontes sob pressão, né? Então, os cilindros aí de oxigênio, tá? Que aí a gente tem a indicação como um backup, né? Então, na falta de energia, a gente tem o oxigênio aí em cilindro, ou eventualmente aqueles pacientes que precisam de uma concentração maior de fornecimento de oxigênio, que o concentrador aí não consegue mais fornecer, tá? Aí a gente vai ter os torpedos aí grandes, que são repostos aí de acordo com a necessidade do paciente. E o que a gente tem no Bernardo são o fornecimento do oxigênio líquido, né? Então, mesmo em São Paulo, o uso do oxigênio líquido ele é bastante restrito, né? Depende muito da mobilidade do paciente. Então, aqueles pacientes que têm uma atividade externa importante, né? Ainda trabalham, né? Eles podem se beneficiar do uso do oxigênio líquido, tá? Mas então eles vão nas casas, né? Olham bastante o seu terreno, o local, né, a região de São Paulo, então não é também em todo lugar que a gente consegue aí o acesso a essa fonte de oxigênio, tá? Mas todas elas têm o seu benefício, todas elas têm a sua função, todas elas têm o seu tratamento aí para o paciente, tá? Conclusão, então eu queria a vocês, né, que o tratamento não farmacológico da DPOC, como a gente viu, ela é a base do sucesso das outras etapas. Sem ela, a nossa pirâmide fica capenga, se assim a gente pode dizer, tá? Ela proporciona, então, além de uma melhora também da função pulmonar, uma melhora de qualidade de vida e principalmente o impacto que isso traz na redução da mortalidade dos nossos pacientes, tá? E feliz é aquele que tem espera que sabe e aprende que ensina, né? Então, os dizeres aí de Cora Coralina, eu queria agradecer aí a atenção de todos, né? Nesse dia chuvoso, numa segunda-feira, onde a gente estive aí por esse tempo falando um pouquinho sobre o tratamento não farmacológico, a oxigenoterapia nos pacientes com doença. Aqui em São Bernardo, quando que a gente pode encaminhar o paciente com DPOC? A recomendação, então, quando a gente vê pela Gold, né, então, quando a gente vai lá na nossa sopa de letrinha, a Gold ela recomenda que os pacientes que eles estejam num estágio de sintomas já de B para cima, né, então seja B, C ou D, tá? Independente do valor de VF1 que esse paciente possua, mas que ele tenha sintomas. Então, para ele ser um sintoma B, ele tem um MRC aí maior do que 2. Então, ele tem dispneia ao caminhar inoculando, por exemplo, tá? E, às vezes, esse paciente tem exacerbações também frequentes, tá? Então, esses pacientes, eles já se beneficiam, ou já têm a indicação
da reabilitação, tá? Independente do tipo de medicação que ele está fazendo. Isso é uma recomendação da Gold, tá? Infelizmente, por questão de acesso, né, a gente pauta um pouco mais o encaminhamento, a gente tem uma diretriz um pouquinho mais rígida, vamos dizer assim, de encaminhamento, por a gente não conseguir englobar aí a todos. O paciente, para ele poder vir ao programa de reabilitação, ele deve, então, estar com a sua medicação otimizada. Então, ele está com o tratamento da DPOC otimizado. Então, o paciente usava um lama isolado, né? Um Vanisto, por exemplo. Usava Vanisto isolado, não vem melhorando a sua dispneia, a sua função pulmonar ainda continua ruim, mas ele continua reclamando de que ele não consegue sair de casa e ir até a padaria sem fazer pausas na respiração, mesmo usando a medicação. Então, a gente vai fazer um step-up de tratamento, né? A gente vai mudar o remédio desse paciente. Então, mudar o remédio do paciente implica em broncodilatar mais ele, então associar um LABA a esse LAMA, né? Então, ele vai usar um LABA-LAMA, um anoro ou um SpO2, né, no protocolo atual, e a gente vai encaminhar, assim, esse paciente para reabilitação, tá? Por quê? Porque ele tem um benefício disso, né? Lembrando que a reabilitação ela dura 4 meses, e a gente, depois desses 4 meses, a gente vai reavaliar esse paciente, saber o quanto que houve de melhor. Esse paciente ele pode deixar de necessitar de reabilitação naquele momento, como ele talvez possa necessitar da continuidade, tá? Mas, basicamente, todo paciente, então, Renata, que tenha aí classificado aí dentro da Gold, na sopa de letrinha acima da letra B de bola, né, seja um D ou C um D, ele é um candidato, sim, à avaliação para reabilitação, tá? Lembrando que a inclusão no programa vai depender da avaliação da fisioterapia respiratória, né? Então, alguns pacientes têm indicação, mas eles, às vezes, têm alguma limitação física, né? E acabam não conseguindo fazer ou desempenhando isso, né? Tá? Mas esse fluxo ele pode ser gerado dessa forma, e aí o aceite ou o indeferimento acaba sendo por parte aí do programa de fisioterapia respiratória, tá? Não sei se eu fui claro. Ok, obrigadão. Para cada vez mais a gente conseguir atingir, né, os nossos pacientes, e a gente buscar esses 70% de pacientes portadores de DPOC que estão por aí, que têm DPOC e não sabem, quando chegam para a gente ou para vocês, está no estágio aí, às vezes até usando já oxigênio, e esse paciente poderia ter uma qualidade de vida aí por mais tempo, né? Tá bom? Muito obrigado, então, pela atenção. A gente encerra por aqui, então, a nossa segunda aula aí no programa de atualização dentro do matriciamento da pneumologia. Obrigado aí a atenção de todos e uma boa tarde.